Olá, meus irmãos, tudo bem? Que bom que você se conectou com a gente. Mais um culto, eu acredito em milagres. Eu espero que seu coração esteja cheio de expectativa para aquilo que Deus vai falar através da palavra, através dos louvores. Que você venha estar com o coração aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para você e para entregar o seu melhor louvor e a sua adoração. Eu queria ler com você no Salmo de número 37, no versículo 5, que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer, confie no Senhor. E Deus, Ele é fiel para cumprir essa palavra na minha vida e na sua vida. Confie no Senhor agora, eu quero que você abra seu coração e comigo ore para a gente dar início a este culto. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pelo teu cuidado conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos entregar este culto a ti, Pai, porque nós entendemos que o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, Pai. Que o teu nome venha a ser exaltado através dos louvores, através da palavra, e que em tudo, Pai, o teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor venha alcançar cada família, cada lar, cada pessoa que está conectada no celular, na televisão, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor ministre ao nosso coração, Pai. Assim nós oramos como igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor. Eu convido você nesse momento, se você puder, se coloque em pé, ou mesmo assentado, coloque a mão no teu coração e vamos adorar o Senhor com essa linda canção, que é uma oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu
seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é nosso abrigo, nosso refúgio. Vamos continuar adorando a Deus. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas
Meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, que eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Oh Senhor, nós podemos encontrar descanso em ti, Deus. Nós sabemos que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Vamos declarar que o Senhor é bom. Ele é bom, Ele é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. Ele é bom, o Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo. O Senhor é meu abrigo. Meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Encontrei descanso em ti, Senhor. Bênção. Depois de um louvor desse, esse é o momento agora de eu e você entrarmos na presença de Deus para invocar o seu nome e apresentar a Ele os nossos pedidos, os nossos anseios, apresentar a Ele as nossas frustrações e medos, porque Ele se encontra nesse lugar. Eu quero que você, aonde está agora, que você feche os seus olhos, se você puder, dobre os seus joelhos e vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor se encontra aqui, aonde estamos, e o Senhor se encontra junto com teu filho e a tua filha, aonde ele se encontra agora. O Senhor está ouvindo as suas orações, o Senhor está ouvindo, Senhor Deus, os seus anseios, as suas lutas, o desejo de um milagre, de uma intervenção do Senhor. Assim, neste momento, Senhor Deus, nós queremos agora te exaltar, nós queremos te glorificar, porque o Senhor ouve as nossas orações. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, atenda a oração do teu filho e da tua filha, Senhor, que clama por um milagre, seja na área física, seja na área emocional, seja na área financeira, em qualquer área que for, ó Deus. Para o Senhor não existe impossível, Senhor, que possa impedir o teu agir, ó Pai. Neste momento, derrama da tua graça, da tua unção, Senhor, visita cada um neste momento que está colocando diante de ti, Senhor, os seus pedidos, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus que é poderoso, num Deus que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou até pensamos. Assim, Senhor, em teu nome, Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.
Deus te abençoe e creia, porque Deus vai realizar um milagre na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, uma alegria mais uma vez nós estarmos aqui reunidos para adorarmos a este Deus. Neste culto de terça-feira, onde temos por tema, eu acredito em milagres. Eu creio no Deus sobrenatural, o Deus que opera maravilhas, e que essa noite seja uma noite de milagres sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua história, que você possa se renovar em Deus, que você possa crer e saber que Ele tem todo o poder, que Ele tem cuidado de nós e que até aqui Ele tem nos ajudado. E que essa noite a minha oração e o meu desejo é que as mãos do nosso bom Deus alcance a sua casa, a sua família e a sua história. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que tem por tema um novo tempo. É isso que eu espero, é isso que eu creio, que neste período a qual nós estamos vivendo, Deus tem um novo tempo e uma nova história para as nossas vidas. Que você possa abrir o seu coração e deixar a pessoa maravilhosa do Espírito Santo falar com você. O texto se encontra no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12 e o verso 16. E o texto vai dizer assim: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos de sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que no 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor, e adorou a Deus. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe os seus servos: que é isto que lhe fizeste? Pela criança viva jejuastes e chorastes, porém depois que morreu a criança, te levantastes e comeste pão? E disse-lhe: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém agora é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Verso 24. Então consolou Davi a Betseba, a sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e o chamou o seu nome de Salomão. E o Senhor o amou, e enviou pela mão do profeta Natã, e chamou o seu nome de Gedidias, que quer dizer um novo tempo. Um novo tempo e uma nova história. Eu gosto muito desse texto, desta palavra, dessa história que aconteceu com o rei Davi, desta situação, desta fatalidade que ocorreu dentro da sua casa. A história a qual nós vemos aqui esta noite fala a respeito da enfermidade a qual o filho de Davi estava enfrentando, ainda uma criança, um bebê.
E isto afetou muito o coração de Davi. E qual o coração de um pai que não se entristece ao ver o seu filho numa situação de enfermidade? Davi não é diferente de nós. A Bíblia diz que Davi, ao receber a notícia, ao ver que o seu filho estava enfermo, a enfermidade chegou dentro da sua casa. Davi, ele não pensou em outra coisa a não ser em buscar a presença de Deus, pois o verso 16 vai dizer isso. No início vai dizer o seguinte: e buscou a Deus Davi pela criança. Davi, ele entrou lá no seu quarto, no seu secreto, e foi falar com Deus, pois Davi, ele tinha a plena certeza e a convicção de que o Deus que ele servia é um Deus de milagre, é um Deus que restaura. Davi, ele foi buscar em Deus força, esperança, foi buscar pela vida do seu filho, o caminho certo, no lugar certo, falar com a pessoa certa, com aquele que tem o poder para resolver os problemas. É isto que é isso que você, é isso que todos nós temos o hábito de fazermos diante das nossas dificuldades. Nós já aprendemos que diante das nossas adversidades, diante dos nossos problemas, vamos falar com Deus. É isso que nós aprendemos na escola dominical, que os pastores nos ensinam. Está com dificuldade? Fale com Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele também nos ensinou esta questão de falar com Deus, de orar, dizendo: olha, tudo que você pedir, crendo em meu nome, você vai receber. Fale com Deus. Davi foi falar com Deus a respeito do seu problema. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele orou e jejuou. Davi não estava ali de brincadeira. Davi, ele se voltou para Deus, crendo no milagre, sabendo que Deus é o Deus da resposta. Mas a história, ela vai ter um desfecho que nos deixa alguns pontos aí de interrogação. Davi passa cerca de 7 dias, uma semana, trancado dentro do seu quarto, com o seu rosto no pó, buscando a presença de Deus. A intensidade da busca do rei Davi, a presença de Deus, ela foi tão grande que chamou a atenção dos anciãos de sua casa, despertando no coração desses homens uma preocupação. Tão verdade é que a Bíblia vai dizer no verso 17 assim: então os anciãos de sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. Os mais velhos ficaram preocupados. Tamanha era a intensidade da busca de Davi a Deus. Esses homens tentaram tirar Davi de dentro do seu quarto, lá do seu secreto, daquele momento de oração. Davi, ele estava mergulhado na presença de Deus. Davi, ele perdeu a noção do tempo. E é isso mesmo que acontece diante da presença de Deus. Nós perdemos a noção do tempo, nós não ficamos contando o nosso tempo. E aí, o desfecho dessa história, ela vai acontecer algo assim que choca o nosso coração, nos traz dúvidas, pois o verso 18 vai dizer: e sucedeu que no 7º dia, já passaram-se 7 dias, uma semana, que Davi está buscando a Deus, uma resposta, que Davi, ele está crendo no milagre, que Davi, ele está cheio de esperança, cheio de convicção. Mas aí a notícia
aquela que nós não gostaríamos que chegasse. E a notícia foi que no 7º dia morreu a criança. A criança morre. Só que Davi ainda está lá no seu quarto de oração. E a Bíblia vai dizer no verso 18: e sucedeu que no 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Os mais velhos, os servos de Davi, ficaram com medo de dar a notícia, porque nós sabemos que não é fácil você ter que dar uma notícia desse porte para alguém. Você consegue imaginar? Você ter que ir na casa de alguém e dar a notícia que uma pessoa morreu, um ente querido. E a Bíblia diz que os servos ficaram com medo da reação de Davi, porque afinal de contas Davi já está há 7 dias orando, buscando a presença de Deus, cheio de expectativa. Davi ele está esperando um milagre, só que no lugar do milagre vem a morte, a perda, a tragédia dentro de sua casa. E esses homens ficaram preocupados, se pensando qual será a reação de Davi quando ele souber que o seu filho, sonhos, morreu. Se coloque no lugar de Davi, se coloque no lugar dos servos de Davi, sendo você que tem que dar a notícia de uma perda, de uma tragédia. E nós sabemos que a morte, ela traz tristeza. É só nós olharmos para o cenário a qual nós estamos vivendo. Quantas famílias estão enlutadas? Quantas famílias estão chorando a perda dos seus entes queridos? Diante desse quadro a qual nós estamos vivendo, quantas famílias, quanta tristeza. Davi, ele vai enfrentar esta luta dentro da sua casa. E os homens temeram em dar a notícia. E a Bíblia vai dizer, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Essa era a preocupação desses homens. Só que Davi, a Bíblia diz que ele estava lá no seu quarto, no seu secreto, mergulhado na presença de Deus. Mas Davi, ele não perdeu a percepção de tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta. Davi, ele percebeu algo diferente. E a Bíblia diz que no verso de 19, diz assim: viu, porém, Davi, que os seus servos falavam baixo. Davi observou, tem algo diferente, tem algo de errado. Os homens, os servos, os velhos, os anciãos estão de uma maneira diferente. Davi percebeu, Davi se atentou, e ele entendeu que a criança era morta. E Davi, a Bíblia diz que pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Você consegue imaginar como ficou o coração deste homem, deste pai, desse servo de Deus, do rei da nação de Israel, ao receber a notícia de que o seu filho havia morrido? Tristeza, lágrimas, coração entra em luto. A vida passa por frações de segundo na nossa mente.
sonhos que se foram. A tragédia chegou dentro de casa. A vida já não será mais a mesma. E os homens, temendo a reação de Davi, qual será a reação de Davi? O que vai ser agora de Davi? O que vai ser da sua história, da sua vida, da sua casa, da sua família? E o verso 20 vai dizer e vai nos mostrar a reação deste homem, a atitude de Davi diante daquela perda, daquela tragédia. E deixa eu declarar isso sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, que diante das adversidades, diante dos problemas, diante das tragédias, o que vai fazer diferença na minha e na sua vida, vai ser a atitude, a nossa reação. Porque se Davi, a atitude de Davi, ela poderia ser aquela que se escondesse dentro do seu quarto, e ali ia passar o resto de sua vida se lamentando, chorando, se perguntando. Mas a atitude de Davi nos chama a atenção, nos encoraja, e diz assim: então Davi se levantou da terra. A primeira atitude de Davi diante daquela notícia de perda, diante da tragédia, diante da morte, diante da tristeza, da angústia, diante dos medos, dos traumas, Davi se levantou da terra. E quem se levanta para tomar uma atitude. E que você nessa noite, você já possa tomar essa mesma atitude, que diante deste momento a qual nós estamos vivendo, quem sabe você está vivendo um período da sua vida de tristeza, de angústia, de perdas, de medo, de ansiedade. Eu não sei qual é o problema, qual é a adversidade que tem cercado a sua casa, a sua vida, o seu coração. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, que a sua atitude diante deste quadro, diante destes momentos, possa ser a mesma de Davi. Se levante diante da presença do Deus que você serve. Se levante da terra, se levante da cinza, se levante deste momento de medo, de pavor, de angústia, de tristeza, de depressão. Essa reação, ela precisa vir de você. Davi se levantou da terra, se lavou. Davi foi tomar um banho. Davi, ele passou 7 dias trancado dentro do seu quarto. Mas agora a criança é morta. Os homens ficaram com medo de dar a notícia. Quem sabe Davi iria perder a cabeça. A sua reação seria uma reação de sair chutando tudo, dizendo que a vida não vale mais a pena. Mas Davi se levantou da terra, se lavou, se purificou, tomou um banho, lavou a sua alma. Ele se ungiu, buscou a autoridade, força da presença de Deus, mudou as suas vestes, trocou as suas vestes. Davi tirou aquelas vestes de luto, as vestes de tristeza, de angústia. E a outra reação de Davi e ele entrou na casa do Senhor e adorou a Deus. Que atitude é esta? De fé, de coragem, que diante da adversidade, diante dos problemas, Davi, ele tinha 2 caminhos, 2. Davi, ele tinha 2 opções de escolha. Ou eu vou passar o resto da minha vida se lamentando, trancado dentro de um quarto escuro,
com um discurso dizendo que a vida não vale mais a pena, de que os meus sonhos se foram, não há mais esperança. Passei 7 dias orando, buscando a presença de Deus, e de nada aconteceu. Davi, ele poderia ter desencadeado esse discurso, dizendo que a vida foi dura com ele, de que no momento que ele mais precisou, Deus não respondeu a sua oração. Davi, ele poderia ter transferido para Deus toda a culpa. Davi, ele poderia ter buscado um culpado para aquele momento a qual ele estava vivendo, porque isto é um hábito do ser humano. Todos nós temos um hábito de querer encontrar um bode expiatório, um culpado para os momentos a qual eu estou atravessando. Agora, o mundo está vivendo uma pandemia. Quem é o culpado? Uns falam que o culpado é um certo país, é o governo que não fez nada, é o governador, é o prefeito. Quem é o culpado? E ficam nesse discurso, e esse discurso não resolve nada. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, ficar na defensiva, buscando o culpado para responder as suas perguntas, isso não resolve problema. Você precisa crer que há um Deus que tudo pode, que a despeito do problema a qual nós estamos vivendo, Ele está no controle de todas as coisas. Davi, ele poderia ter escolhido viver uma vida com um coração amargo, um discurso negativo, mas não. Davi, ele tinha uma outra opção. Eu vou me levantar. Os dias são maus, os dias são difíceis. Meu filho morreu, mas eu ainda estou vivo, e a vida, ela continua. Davi, ele prosseguiu com os seus sonhos. Davi se levantou daquela cinza, daquela tristeza, daquela angústia. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa chorar, que isso não é nada. Claro que não, isso seria uma mentira. Davi é um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Claro que Davi chorou, claro que Davi entristeceu, claro que Davi entrou num momento de luto. Isso faz parte do ser humano. Só que o choro tem um tempo. O luto precisa ter um tempo. A angústia, a tristeza, ela precisa ter um tempo. O que você não pode é passar o resto da sua vida chorando por questões da vida que nós não encontramos resposta. Não tem resposta. Não tem resposta para alguém que nós amamos e de repente chega a notícia, a tragédia, morreu, não está mais entre nós. Isso entristece. Davi se levantou. Se levante em nome de Jesus. Davi teve que enxugar as lágrimas. Enxugar as lágrimas. E aí tomou um banho, se ungiu, mudou as suas vestes e entrou para a casa de Deus e foi adorar a Deus. É como se Davi estivesse aqui dizendo as mesmas palavras que um dia Jó também disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Diante da adversidade, diante das lutas, Davi não atribuiu a culpa a Deus. Pelo contrário, Davi foi adorar a Deus. E agora o que eu acho interessante, a atitude de Davi. Davi, ele
vai para a sua casa e ele pede para os seus servos, seus empregados, preparar uma mesa, um banquete. Davi pediu pão. Davi, ele mandou preparar um banquete. E isso trouxe uma certa dúvida no coração dos seus servos. E ele vai dizer: Davi, nós não entendemos. Porque quando a criança era viva, você se trancou, você entrou no seu quarto, e num período de uma semana, você não comeu nada, você não bebeu, e agora que a criança é morta, você quer comer? Sabe o que aqueles homens estão dizendo para Davi? Diz que Davi, seu filho morreu, agora para a situação da sua vida, você deveria estar mais triste, é agora que você deveria se entristecer, mas ao invés disso você pede um banquete. E a resposta de Davi foi algo assim, maravilhoso, e aqui, que possamos aplicar isso nas nossas vidas. Davi vai dizer para os seus servos: quando a criança era viva, eu tinha esperança, eu acreditava, eu sonhava, é por isso que eu mergulhei na presença de Deus, porque eu tinha esperança que Deus poderia restaurar a sua vida. Mas agora, a criança morreu, não tem mais o que se fazer, eu não posso fazer mais nada. Davi, ele está dizendo: olha, aqui tem um ponto final. Ou melhor, eu coloco uma vírgula nessa história, porque a vida ela precisa dar continuidade. A criança é morta, eu não posso fazer mais nada. É por isso que Davi, ele pede um banquete. Davi, ele vai cuidar de si, vai cuidar da sua vida, da sua história. Mesmo com o coração entristecido, a vida precisa continuar. Os sonhos precisam continuar na minha e na sua vida. E eu aprendo algo aqui maravilhoso. Tem certos momentos da nossa vida, situações que ocorreram, problemas, que não voltam mais. E eu preciso aprender com Davi em sepultar aquilo que não volta mais. O que é sepultar? É tirar do meu caminho. Não adianta mais eu ficar aqui prostrado, porque a criança já morreu. Não volta mais. Tem coisas, meu irmão, na minha vida e na sua vida, que não volta mais. O passado não volta mais. O ontem já foi. Perdas se passaram. Eu preciso me reerguer. Eu preciso me levantar do chão. Eu preciso dar continuidade à minha vida e aos meus sonhos. Foi isso que Davi fez diante desse fato, desse momento a qual ele está vivendo. Com o coração entristecido, Davi, ele se levantou e foi viver a sua vida. A oração de Davi, ela não foi respondida da maneira que ele gostaria que fosse. E eu aprendo algo aqui também, querido. Tem certas orações nossas que elas não são respondidas da maneira a qual nós gostaríamos que fosse. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe do anseio da nossa alma. Deus sabe das nossas aflições. Deus conhece o nosso amanhã. Deus sabe de todas as coisas. Davi entendeu isso. E é por isso que ele se levanta, toma um banho, se unge, troca as suas vestes
pede para os seus servos prepararem uma mesa, pede pão, e depois ele vai para a sua casa conversar com a sua esposa, Betseba. E a Bíblia diz que ele vai consolar a sua esposa. Às vezes eu fico imaginando essa história. Davi chegando ainda com o coração entristecido, dentro de sua casa, chamando a sua esposa para uma conversa. A Bíblia não nos fala, mas acredito que Davi, quando no momento ali consolando a sua esposa, dizendo: olha, perdemos o nosso filho, o sonho que se foi, a tristeza invadiu a nossa alma, perdas, tristeza dentro de casa. E eu acredito que Davi, por um momento, olha dentro dos olhos de sua esposa e disse: mas olha, não se esqueça, Deus tem um novo tempo para nossas vidas. Deus tem uma nova história. Eu já gostaria de declarar isso sobre a sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Diante do momento, do fato a qual você está vivendo, Deus tem um novo tempo. Deus tem uma nova história para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que esta noite você possa se levantar, buscar força em Deus, crendo e sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele ainda continua e sempre continuará operando milagres na minha e na sua vida. Deus tem uma nova história. E o desfecho dessa história diz o seguinte, no verso 23: porém agora é morta, porque jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará mais a mim. Então consolou Davi a sua mulher, e entrou em sua casa, se deitou com ela, e num período de 1 ano teve um filho. Que maravilhoso! Davi, ele não desiste dos seus sonhos. Davi, ele não desiste da vida. Davi, ele vai para a batalha. Davi, ele vai enfrentar os seus gigantes. Davi, afinal de contas, já era acostumado a enfrentar gigantes. Não desista dos teus sonhos. Não desista da vida. Não desista da sua família. Não desista dos teus filhos, do seu casamento, dos teus negócios, da sua vida com Deus. Davi não desistiu. Davi foi para casa, consolou. E a Bíblia diz que num período de 1 ano, Davi, ele tem um filho novamente com a sua esposa. E esse menino vai ter o nome de Salomão. Mas antes de entrarmos aqui, para finalizar, você consegue imaginar junto comigo o período da gestação, os 9 meses? Como será que ficou o coração de Davi e da sua esposa? Medo, pensamentos do primeiro filho que havia morrido. A Bíblia não nos diz, mas acredito que todos os dias Davi, ele impunha suas mãos sobre a barriga de sua esposa e ali ele liberava uma palavra profética. É algo aqui que estamos pensando, a Bíblia não nos diz, mas orava todos os dias, buscava a presença de Deus. Passa-se o período da gestação e nasce essa criança chamada Salomão, que mais tarde vai se tornar o grande rei de Israel. Tudo isso porque Davi não desistiu. Davi, ele não se trancou lá no seu quarto escuro. Davi não deixou a tristeza invadir, tomar conta da sua alma. Davi, ele se levantou e tomou uma posição. E aqui que eu acho interessante, Deus então levanta o profeta Natã para ir até a casa de Davi, uma visita pastoral, conhecer o filho do grande rei Davi.
E o profeta, ao pegar essa criança no colo, ele levanta e diz: e chamou o seu nome de Jedidias. Um novo tempo, uma nova história. O profeta está dizendo um novo tempo, Davi, uma nova história para a sua casa. É isso que Deus faz na minha e na sua vida. Que diante das perdas, diante das tragédias, diante das adversidades, o nosso bom Deus, Ele tem um novo tempo e uma nova história. É por saber disso, que você aí na sua casa, onde você estiver, que você possa se levantar, que você possa erguer os seus olhos para os céus, crendo e sabendo que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus sabe do anseio da sua alma, Deus sabe do que você precisa, Deus sabe da angústia que tem invadido o seu coração, Deus sabe de todas as coisas, mas saiba também, Deus tem um novo tempo e uma nova história para a sua casa. Toma posse nessa noite em nome de Jesus, jogue essa tristeza de lado, se livre dessas vestes de angústia, de pensamentos de fracasso, de derrota. Não fique olhando para as coisas que já se passaram, para aquilo que você perdeu, mas olhe para lá, para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus. Que os teus olhos possam enxergar a grandeza do nosso Deus. Davi, ele sepultou aquilo que não tinha mais jeito. Seu filho, o próprio Davi declarou, ele não volta mais. Não há mais o que fazer. Tem coisas, meu irmão, que não tem mais o que fazer. Então eu preciso me desprender do passado, das coisas que se foram, crendo num futuro brilhante que Deus tem reservado para as nossas vidas. Que essa noite você possa declarar sobre a sua casa e sobre a sua família um novo tempo e uma nova história. Deus tem reservado para cada um de nós. É por isso que nessa noite nós temos motivo para adorar a esse Deus, como Davi, que ao receber a notícia da perda, da morte do seu filho, Davi, ele foi para a casa do Senhor e adorou a Deus. Essa é a atitude de um homem, de uma mulher de Deus. Mesmo com o coração entristecido, eu não vou deixar de adorar a Deus. Como declarou Jó, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não deixe de adorar a Deus. Não deixe de glorificar a Deus por causa do momento a qual você possa estar atravessando. Não deixe a tristeza roubar esse privilégio de adorar a Deus. Não deixe as tragédias da vida roubar do teu coração esse privilégio de você ser um adorador. Não importa a circunstância, não importa o momento, se está chovendo ou está fazendo sol, eu quero adorar a Deus. E quando você adora a Deus, meu irmão, em meio às tragédias, se prepare para experimentar o terremoto de glória de Deus sobre a sua vida. Aquilo que ele fez com Paulo e Silas, lá dentro da prisão, quando eles estavam lá encarcerados, eles adoravam a Deus. E ao adorar a Deus, e a Bíblia diz que Deus, Ele habita em meio aos louvores. Bom, se Deus habita em meio aos louvores, isso quer dizer que Ele se faz presente. E aonde Deus está, coisas extraordinárias acontecem. Então que você nessa noite, junto com a sua casa, pastor, o coração está entristecido, não tem problema. Não deixe de adorar a Deus. Não deixe de engrandecer o nome do Deus que fez os céus e a terra. E para finalizarmos, eu declaro isso sobre a sua vida. Assim como foi com Davi, que experimentou um novo tempo, uma nova vida, assim eu declaro sobre a sua vida. Em nome de Jesus,
um novo tempo e uma nova história. Você vai viver o melhor de Deus por esses dias, por esses tempos. Que o mover de Deus possa visitar o teu coração, a tua casa. Que você possa ser renovado. Que você possa se levantar, buscar a força de Deus diante dos momentos, diante das dificuldades, diante do desânimo. Não desista dos teus sonhos. O nosso Deus, Ele é poderoso para torná-los em realidade. E que assim seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Um novo tempo e uma nova história. Toma posse em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa, pela sua família. Crendo e sabendo que essa noite é uma noite de milagres. Que essa semana você será surpreendido por Deus. Se assim você crê, eu convido a você e toda a sua casa a orar junto comigo. Crendo que o nosso Deus, Ele é poderoso para responder às nossas orações. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por esta palavra, Senhor. Palavra esta, Deus, que vem de encontro à nossa necessidade, Pai. Palavra esta que renova os nossos sonhos, Pai. Renova a nossa fé e a nossa esperança, Deus. Pai, que o Senhor possa visitar agora cada família, Senhor. Visita este homem, esta mulher, ó Pai. Os filhos, Deus. E assim como o Senhor visitou a Davi, Pai, visita, Senhor, as famílias, Pai, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Deus, é algo novo, Senhor, um tempo novo, ó Pai, possa repousar sobre a vida do teu filho, ó Pai. Uma nova história, Senhor, venha sobre a casa do teu filho, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo romper do amanhã, Pai. Um novo tempo, Pai. Um futuro de bênção, Senhor. Deus, e para cada um nesta noite, Senhor, que tem, Pai, se colocado à disposição, Pai, de ouvir a Tua palavra, Senhor. O Senhor sabe da necessidade. O Senhor sabe, ó Deus, que coração de alguns tem se entristecido, ó Pai. O medo tem tomado conta, a ansiedade, a angústia. Mas nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que tudo isso caia por terra, Pai. E que a Tua presença, Pai, presença esta que habita em meio aos louvores, possa trazer algo novo, um renovo, ó Pai. Levanta aquele que está abatido para a glória e o louvor do Teu santo nome, ó Pai. E assim nós oramos, Deus, crendo no milagre, e tomamos posse, ó Deus, deste novo tempo e dessa nova história, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. E assim é a nossa oração e o nosso desejo, que você venha experimentar o novo de Deus. E compartilhe esta mensagem, com certeza outras vidas serão abençoadas. E assim nós oramos e declaramos sobre a sua casa as mais ricas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe e fique na paz. E lembre-se, isolados sim, desconectados jamais.